com o tema sobre política. Nós vamos iniciar o trabalho orando ao Senhor e após nós vamos iniciar também com louvor. Oremos em nome do Senhor. Obrigado, Santo e Eterno Deus, graças te damos por mais um dia, que toda honra, todo louvor e toda glória seja dedicado ao Senhor. Queremos colocar esse trabalho em suas mãos e que tudo que vier porventura ser falado aqui seja para honrar e glorificar o teu nome. Esteja conosco e nos abençoando nesse dia. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor essa manhã com a canção. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és
importância e relevância de um café teológico para a igreja, no intuito de nutrir a igreja com uma boa teologia bíblica, através de temas e estudos essenciais, objetivando proporcionar um crescimento sadio para a igreja, de forma discipulada. E, dentre alguns anos, desde 2014, nós temos realizado encontros de cafés teológicos anualmente, com temas bem sugestivos. Por exemplo, em 2014, nós tivemos o primeiro tema como dons espirituais, e trabalhamos com alguns subtemas, com o pastor Elza Zerto, Cleo Márcio, Alan Corto. Trabalhamos sobre o batismo do Espírito, dons espirituais e também sobre a plenitude do Espírito. Já no segundo ano, em 2015, trabalhamos com o segundo tema, que foi o avivamento. E tivemos como convidados o pastor Cleo Márcio Simões, o pastor Vidigal Queiroz, e trabalhamos com alguns subtemas como verdadeiros e falsos ensinos de um avivamento, avivamento e reforma protestante. Já no ano seguinte, em 2016, trabalhamos com o terceiro tema, que foi os sinais do fim. E tivemos como preletores o pastor Dilvan, o pastor Frank Sobral e o pastor Lúcio Carlos. Já no quarto ano tivemos como tema reforma protestante. Trabalhamos aqui tanto a parte histórica quanto a parte teológica. E tivemos aqui o pastor Aldo Soares e o irmão Vicente Madureira, aqui do Pataca, como preletores. E foi trabalhado nos subtemas reforma protestante e os batistas e reforma protestante e os dias atuais. E neste ano, já no mês de abril, tivemos o último café teológico. Trabalhamos sobre cosmovisão cristã. E tivemos aqui como preletores o pastor Mário Rubens e o Frank Sobral. E o que foi trabalhado com esses dois pastores preletores foi o que é cosmovisão e a mentalidade bíblica. Então hoje nós vamos dar início ao sexto café teológico e vamos tratar sobre política, e teremos também dois preletores. No caso será o reverendo Alain René, da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, e o irmão Cauê, também da Igreja Presbiteriana, da Congregação Presbiteriana da Coama. Eles dois vão trabalhar sobre dois temas. O Alain René vai trabalhar sobre como o cristão se relaciona com a política, e já o irmão Cauê Oliveira vai trabalhar sobre as ideologias políticas com idolatria. Então nós queremos agradecer a presença de todos aqui presentes, sobre o que nós vamos tratar. Quero lembrar também que, além de agradecer a todos, queremos recepcionar também o pastor Ubiratã, que é missionário mobilizador que desenvolve os planejamentos de missões da Comissão Batista, pela sua presença, e todos aqui presentes também. Então nós vamos dar início, começando o primeiro palestrante, que no caso é o reverendo Alain René, que já possa se fazer presente conosco, com o tema Como o cristão se relaciona com a política. Somos gratos, pelo convite que fizemos ao Senhor e sua disponibilidade, que Deus possa abençoar grandemente. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos pela bondade, pela fidalguia na recepção. Agradecer também ao convite feito para estar com vocês nessa manhã. Convite que me foi feito através do Hugo, né? Então, Deus seja louvado pela vida desta igreja, pelo pastor desta igreja que faz a sessão do seu púlpito, para que nessa manhã nós pensemos a respeito deste assunto que é tão importante na vida da igreja também. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias. Eu queria ler inicialmente duas passagens com os irmãos. A primeira passagem em Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, apenas o versículo 36.
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36. Convido todos para fazermos uma leitura em uníssono. Diz assim a palavra do Senhor: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O segundo texto que eu gostaria de ler com os irmãos está no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 2. Salmo 2, agora eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Vamos suplicar ao Senhor que seja conosco, que nos ilumine, que nos ajude nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te bendizemos por tudo aquilo que nesta manhã já podemos desfrutar da tua bondade. Amém. Nós te louvamos pela tua bondade manifestada na comunhão com estes irmãos, no café de que desfrutamos, e também, ó Deus, nós te bendizemos por esta preciosa oportunidade, quando podemos nos reunir com os teus filhos e podemos pensar o assunto política à luz da tua santa palavra. A nossa súplica ao Pai é no sentido de que o Senhor nos ajude nesta tarefa, que o Senhor nos conceda a graça de compreendermos a tua palavra, de compreendermos aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, e que o Senhor também nos dê um coração disposto a pensarmos os teus pensamentos, a seguirmos o caminho que nos é apontado pelo Senhor na tua santa palavra. Nos ajude, ó Deus, a reavaliarmos a nossa vida, a reavaliarmos as nossas posições, a reavaliarmos, ó Deus, a maneira como temos nos conduzido à luz da tua santa palavra. É no nome de teu Filho Jesus Cristo, é no nome dele que nós te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, eu creio que todos vocês, num ou noutro momento de suas vidas, já se depararam com aquela afirmação no sentido de que religião e política não se misturam e não devem se misturar. É muito comum, na verdade é dito com muita frequência, que pastores não devem, de forma alguma, falar de política em suas igrejas ou em seus púlpitos. Eu lembro bem que na última campanha presidencial do ano passado, foi noticiado que o Ministério Público Federal iria investigar um pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, na Paraíba, o pastor Estevão Fernandes. A acusação era que o pastor Estevão Fernandes estava usando a igreja para fazer campanha política, sendo que ele, do seu púlpito, estava orientando a sua igreja
nos princípios da ética e da cosmovisão cristã acerca de como a igreja deveria se conduzir durante aquele processo eleitoral. Mas foi feita a denúncia e o Ministério Público Federal se dispôs a investigá-lo. Em 2010, eu lembro quando eu era pastor em Marabá, eu dei um estudo na escola dominical da igreja que eu pastoreava, e eu também falei sobre cosmovisão cristã aplicada à política, e falei sobre como a cosmovisão marxista ela é contrária à fé cristã. Naquela manhã de domingo, ao chegar em casa e abrir, na época, o Orkut, eu me deparei com um recado de uma moça, membro da igreja, afirmando que o que eu merecia era cadeia. Isso porque eu fiz uma exposição de vários dispositivos que constavam no famigerado PNDH3, dentre os quais legalização da prostituição, a descriminalização do aborto e outras coisas mais, bandeiras que eram defendidas pelo governo da época. Além de tudo isso, há a convicção, não apenas tácita, mas afirmada, de que política é um assunto que não deve ser ensinado ou discutido nas nossas igrejas. E em muitas ocasiões é possível que nós até compreendamos a motivação por trás desse tipo de afirmação. Muitas vezes o jogo político é tão sujo, é tão cheio de desonestidade, que muitas pessoas em nossas igrejas acabam imaginando que a melhor postura a ser adotada é a da não participação, a da não discussão a respeito desse assunto. Então trata-se de algo tão sujo, tão corrompido, que o melhor a fazer é não se envolver. Mas um dos grandes problemas com esse tipo de pensamento é que normalmente essa ideia, a ideia de que nós não devemos falar sobre política nas nossas igrejas, normalmente essa ideia ela é afirmada apenas quando se trata daquele que defende uma posição política mais afeita ao conservadorismo. Se você prestar atenção, os chamados cristãos progressistas, eles amam falar sobre política. Os pastores que adotam um revisionismo da fé cristã e que são progressistas em seus posicionamentos, amam falar sobre política. Na verdade, tudo na Bíblia vai ser reinterpretado em função dessa visão de mundo que eles possuem. Toda a Bíblia vai ser reinterpretada de maneira que o pecado vai ser entendido como a desigualdade social, o surgimento da maldade vai ser identificado por muitos como o surgimento da propriedade privada. A redenção vai ser identificada não como a redenção através do sangue de Jesus Cristo que nos livrou dos nossos pecados, mas a redenção para esses só é possível através da revolução social e de uma maciça redistribuição de renda. Então, os primeiros que afirmam que os pastores não devem falar sobre política em suas igrejas, recebem com grande entusiasmo essa reinterpretação da fé cristã. Então eu quero iniciar nessa manhã dizendo a vocês que esse tipo de pensamento ele é equivocado. E eu parto aqui da convicção de que ao nos dar a Escritura Sagrada, Deus nos entregou a sua palavra que é suficiente para nos dirigir em cada área da nossa vida. E uma certeza que nós devemos possuir, meus irmãos, é que a nossa relação com o governo, a nossa relação com o Estado e a nossa relação com a política, isso não foi deixado de fora pelo Senhor. Ele também nos deu a sua palavra para que nós, por ela, nos baseássemos e por ela nos conduzíssemos em relação à política. Eu creio que já é do conhecimento, se não de todos, pelo menos da grande maioria dos irmãos, a afirmação feita pelo pastor holandês, uma frase muito conhecida do pastor Abraham Kuyper,
quando na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, em 1880, ele fez a sua famosa afirmação dizendo que na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. E com essa afirmação, Kuyper, ele afirmou que Cristo é Senhor e Rei sobre cada aspecto, sobre cada área, sobre cada faceta da nossa existência. Jesus Cristo é Senhor sobre a nossa vida familiar. Jesus Cristo é Senhor sobre a nossa vocação profissional. Jesus Cristo é Senhor sobre os nossos estudos, sobre a nossa faculdade, sobre os nossos relacionamentos. E nós devemos ter bem fixado em nossa mente que Jesus também é Senhor sobre os nossos pensamentos, irmãos. Ele também é Senhor sobre a nossa forma de pensar. Nós somos gratos a Deus porque Ele abriu os nossos olhos para a beleza e a glória dos Evangelhos. Mas às vezes nós imaginamos que tudo se resume a isso. Mas quando nós dizemos que Jesus é Senhor sobre a nossa forma de pensar, nós também estamos afirmando que Jesus é Senhor sobre a nossa epistemologia. Ele é Senhor sobre a nossa teoria a respeito de como chegamos ao conhecimento de algo. Ele é Senhor sobre a nossa antropologia. Ele é Senhor sobre a nossa metafísica. Ele é Senhor sobre a nossa ética. Ele é Senhor sobre a nossa economia e também sobre a nossa política. Todas essas áreas, elas necessitam ter os seus pressupostos alicerçados em Deus, alicerçados na sua revelação escrita. Porque se a nossa forma de pensar a respeito dessas coisas não vier da Escritura, então elas virão de outras fontes. A nossa forma de pensar, se ela não for baseada nas Escrituras, ela será baseada em outras fontes, em fontes humanistas, em fontes anticristãs. Mas nós devemos entender que a nossa forma de pensar, ela jamais será livre e ela jamais será neutra. Ou ela pertencerá a Cristo e se submeterá a Cristo, ou ela será uma forma de pensar apóstata que se deixa influenciar por sistemas de pensamentos antibíblicos. Então nós devemos entender isso de início. E nessa manhã, meus irmãos, ao falar sobre a maneira como nós devemos nos relacionar com a política, eu já gostaria de inicialmente fazer a recomendação para os irmãos de um livro publicado pela editora Vida Nova, um livro de autoria do pastor Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia, tá? É um livro fácil de achar, acredito que nas livrarias aqui em São Luís você pode encontrar. E nessa palestra eu vou me basear muito em alguns princípios que ele aponta no seu livro. Ele vai falar, por exemplo, sobre 5 visões equivocadas a respeito do relacionamento do cristão com a política. Dada a exiguidade do nosso tempo, eu não vou falar dessas 5 visões, eu apenas separei 2, que normalmente são as 2 visões mais comuns. São os 2 posicionamentos equivocados mais comuns no nosso meio, e normalmente ou frequentemente esses 2 posicionamentos, eles são afirmados em nossas igrejas. O primeiro posicionamento é que o governo, ele deve excluir a religião dos seus assuntos, afinal de contas, o Estado é laico. Uma outra forma de afirmar isso é que a igreja, ela não deveria buscar se intrometer nas questões do governo ou nas questões políticas, porque o Estado, ele é laico. De acordo com essa forma de pensar, irmãos, as nossas crenças, ou as crenças religiosas de modo geral, em nenhuma hipótese elas devem ser mencionadas em eventos governamentais ou em locais pertencentes ao governo. E jamais as nossas crenças religiosas devem desempenhar qualquer papel no processo de tomada de decisões políticas. De acordo com esse ponto de vista, o lugar da crença religiosa é em casa, onde a religião deve ser praticada, ou no máximo na igreja local, nos finais de semana, onde os fiéis que têm aqueles posicionamentos se reúnem. Mas grupos religiosos não devem exercer influência alguma sobre o processo político.
Você pode perceber isso acontecendo na nossa sociedade quando você lembra de ações tomadas há alguns anos para que cruzes e crucifixos fossem retirados dos escritórios governamentais e de sedes dos vários governos, com a desculpa de que o Estado é laico. E uma vez que o Estado é laico, o Estado não pode permitir que símbolos religiosos estejam presentes nesses ambientes. Há alguns anos também já foi feito barulho em nosso país em razão da frase "Deus seja louvado" estar presente nas cédulas da nossa moeda. Na sociedade americana já existe um movimento organizado para proibir que orações sejam realizadas ou para que seja feito qualquer agradecimento a Deus em cerimônias de formatura. Uma vez que a religião não deve estar presente nesses ambientes. O grande problema com essas posturas é que essas posturas não são posturas de um Estado laico. Essas posturas, elas caracterizam um Estado anticristão. Em tese, quando um Estado se declara laico, como o Brasil, isso simplesmente significa que nenhuma religião será favorecida ou que nenhuma religião gozará do status de religião oficial do Estado. Não haverá nenhum tipo de restrição à liberdade religiosa. Também o direito de culto e a liberdade religiosa são garantidos pela Constituição daquele país. Mas o que ocorre na prática é que as pessoas, de maneira intencional, essas pessoas vão distorcer o ideal positivo de liberdade religiosa e vão entendê-lo como ausência de toda e qualquer influência religiosa na esfera governamental e política. E a motivação para se desejar que a religião seja excluída do governo é a hostilidade não a todas as religiões, mas é a hostilidade à fé bíblica. Um Estado, meus irmãos, ele nunca pode ser laico na sua mais pura acepção, por uma razão bem simples. Se você entender que o Estado é criação de Deus, você também vai compreender que o Estado jamais será religiosamente neutro, e isso fica muito claro quando você abre, por exemplo, a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 4, e ali você vê o apóstolo Paulo dizendo que as autoridades, que o governo é ministro de Deus, é diácono de Deus para a preservação da ordem pública. Então o Estado, ele jamais será religiosamente neutro. Permitam-me citar para vocês as palavras de um pastor americano chamado Joy Morecraft III, falando a este respeito. Ele vai dizer o seguinte: como o Estado pode ser religiosamente neutro se ele foi instituído pelo Deus da Bíblia para ser o seu servo, seu ministro, seu representante, com o fim de agir em seu nome, aplicar a sua lei, administrar a sua ira, dotado de sua autoridade para manter a sua ordem moral sobre a terra? Se o Estado faz tudo isso de maneira fiel, ele então vai favorecer o cristianismo. Se faz algo menos ou diferente, o Estado favorecerá o anticristianismo. É impossível que um Estado não favoreça nenhuma religião. Um Estado é um Estado idólatra, debaixo do julgamento divino, se favorece qualquer outro Deus que não Deus triuno das Escrituras, ou qualquer outra religião que não o cristianismo. E você vê, basta que você perceba a campanha que existe em favor da afirmação das chamadas religiões de matriz africana. Ao mesmo tempo, preste atenção na hostilidade ao cristianismo. O Estado laico hoje em dia nada mais é do que a designação usada para disfarçar um Estado anticristão. E é por isso, meus irmãos, que é um erro crasso não desejar que a fé cristã exerça um papel decisivo nas questões políticas.
se a igreja não assumir esse papel, se o cristianismo não exercer esse papel, outra religião vai fazer. O pastor Wayne Gruden, ele também vai fazer um alerta no sentido de que a ideia de que religião e política não se misturam é falsa, pois ela tem como resultado afastar da discussão pública e do governo os ensinamentos de Deus a respeito daquilo que é bom e daquilo que é mal. E essa ideia, ela também parte de um pressuposto ateísta. Ele diz: a visão de excluir a religião do governo tem de partir do pressuposto de que não existe Deus, ou de que, se Ele existe, não temos como conhecer os seus padrões morais. Na base desse pensamento, meus irmãos, encontra-se o secularismo. O objetivo é que o governo seja inteiramente secular e, por extensão, toda a sociedade. O objetivo é que o governo e toda a sociedade se vejam livres de qualquer influência da fé cristã. Você vê isso no Salmo 2 que nós lemos no início. Abra sua Bíblia novamente no Salmo 2. Veja aí do verso 1 até o verso 3, quando o salmista Davi, ele retrata exatamente uma sociedade assim, dizendo: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: olha agora, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses laços, essas algemas, no caso aqui, eram a Torá, eram a lei de Deus, eram a palavra de Deus. O objetivo por trás dessa visão, meus irmãos, é remover, é tirar toda e qualquer influência cristã da vida pública. E uma vez que a influência cristã seja removida da vida pública, ela também vai ser removida, ou também será removido todo e qualquer padrão moral absoluto, levando a sociedade à desintegração moral completa. Agora me digam, se isso já não estava ou ainda está em curso no nosso país. Segunda visão equivocada. Essa normalmente somos nós que afirmamos, tá? É a visão que diz que o papel da igreja é evangelizar, não a política. Foi muito frequente na campanha passada, eu observei nas redes sociais, quando algum grupo de cristãos ou quando algum pastor escrevia algo a respeito, normalmente aparecia alguém dizendo: você deveria estar preocupado em ganhar almas, não falar sobre isso aqui. Então essa é a ideia de que a tarefa da igreja é dedicar-se ao evangelismo e não à política. Você vê pessoas dizendo: nós devemos apenas pregar o evangelho, esse é o único modo pelo qual os cristãos têm esperança de transformar o coração das pessoas e transformar a nossa sociedade. De fato, apenas o evangelho transforma o coração, apenas o evangelho transforma a vida, mas de acordo com esse pensamento, a igreja não tem outra tarefa senão ficar em seus domínios, em seu ambiente, no máximo em seu bairro, pregando o evangelho, mas não deve se meter em política. O grande problema com esse tipo de pensamento é que ele vai adotar um entendimento muito estreito, muito limitado daquilo que é o evangelho e daquilo que está incluído no reino de Deus. Quando você abre a palavra de Deus e observa como a escritura trata o reino de Deus e aquilo que ela inclui no evangelho, você vê que o evangelho não se reduz, ele não se limita a, por exemplo, o anúncio de João 3,16. Se você lembrar das palavras de Cristo nos momentos que antecederam a sua ascensão, você lembrará do Senhor lhe dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa afirmação de Jesus, meus irmãos, ela não inclui apenas aquelas palavras que saíram diretamente da sua boca.
Ele é a palavra encarnada, e a palavra escrita está diretamente ligada a Ele. E por essa razão você pode muito bem entender que Atos dos Apóstolos, as epístolas, o livro de Apocalipse e também o Antigo Testamento, tudo isso foi falado através do Espírito de Jesus Cristo que estava sobre os apóstolos e os profetas. Então, quando Jesus diz, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, isso inclui a pregação de tudo aquilo que a Bíblia ensina. Isso inclui, no caso, o que a Bíblia ensina sobre o governo civil. Isso inclui a maneira como nós devemos nos portar enquanto cidadãos. Isso significa que nós devemos aprender na Bíblia sobre como atuar na sociedade e sobre como influenciar governos de modo positivo. Essas coisas são ensinadas na Escritura, e uma vez que nelas são ensinadas, nós devemos considerá-las como importante para o progresso do seu reino e para o bem-estar da sua igreja. Permitam-me compartilhar com vocês também uma afirmação do conhecido pastor John MacArthur, a quem eu amo muito e a quem eu sou muito devedor. O pastor John MacArthur, ele é defensor dessa ideia de que as igrejas cristãs não devem se envolver com a política. De acordo com ele, esse envolvimento não vai fazer a menor diferença para a propagação do reino de Deus. Ele diz o seguinte, palavras dele: em última análise, o ideal humano de governo não contribui de maneira alguma para o progresso do reino de Deus. Além disso, nem mesmo o pior e o mais tirano governo do mundo pode, no fim das contas, deter o poder do Espírito Santo ou a propagação da palavra de Deus. É óbvio, é claro que nenhum governo pode impedir por completo a pregação do Evangelho. É óbvio que nenhum governo pode impedir a ação do Santo Espírito de Deus. Mas pense no exemplo das duas Coreias. E veja se as duas Coreias não nos são exemplos de como os governos influenciam de modo decisivo a pregação do Evangelho em seus territórios. Pense, por exemplo, na Coreia do Norte, onde milhões já morreram e muitos ainda continuam morrendo sem ouvir a respeito de Jesus Cristo em virtude de um regime político perseguidor. E olhe para a Coreia do Sul, onde o cristianismo goza de liberdade, e por essa razão cresce, e por essa razão floresce, e envia missionários para inúmeros países do mundo. Compare também como a igreja cristã é tratada em países latino-americanos como Cuba. Compare isso com a maneira como a igreja é tratada em países onde há maior liberdade concedida pelos governos. A conclusão a qual nós devemos chegar, irmãos, é que embora os governos não consigam barrar em definitiva a pregação do Evangelho e a expansão do reino de Deus, eles fazem sim diferença. Eles influenciam sim. Tanto é assim que você vai ver Paulo escrevendo, falando do nosso dever de orarmos pelos nossos governantes, e isso com um objetivo muito bem definido. Eu quero que você veja esse objetivo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Abra lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Veja quando o apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Olha agora o objetivo dessas orações e súplicas. Leia comigo. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O próprio apóstolo Paulo vai reconhecer a importância dos governos, das autoridades, para que os cristãos possam viver vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
O pastor Wayne Grudem, meus irmãos, no seu livro que eu já mencionei, ele vai dizer o seguinte: governos podem permitir que igrejas se reúnam livremente e evangelizem, ou podem criar leis que as impeçam de fazer isso, como é o caso na Arábia Saudita e na Coreia do Norte. Governos podem impedir ou promover a alfabetização que possibilita a leitura da Bíblia. Governos podem deter assassinos, ladrões, motoristas embriagados e pessoas que abusam de crianças, ou podem deixar que aterrorizem a sociedade e destruam vidas. Podem promover e proteger casamentos ou dificultá-los e até destruí-los através de uma ideologia nefasta. Governos fazem uma grande diferença na obra de Deus na terra e devemos orar e trabalhar para que haja bons governos ao redor do mundo. Então, meus irmãos, por tudo isso é que a posição que diz que nós devemos nos dedicar apenas à evangelização, como se o evangelho tivesse implicações apenas para a nossa vida devocional e não para toda a vida, não para toda a criação, essa posição é equivocada. Um detalhe final sobre essa posição que eu gostaria de mencionar é que o mandamento de Jesus Cristo, ou o mandamento apresentado por ele aos seus discípulos, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, também possui implicações para a maneira como a igreja deve lidar com alguns assuntos. O pastor Wayne Grudem vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo, significa que eu também devo me empenhar em favor de boas leis para proteger as crianças que ainda não nasceram. Eu devo me empenhar em favor de boas leis para proteger casamentos e famílias. Eu devo me empenhar em favor de boas leis para proteger as crianças das influências morais corruptoras que desejam usar as salas de aula para ensinar que todo tipo de experiência sexual fora do casamento é válida e que não há nada de errado com a pornografia. É ou não é? Praticamente uma ilustração de como andava o nosso país, ou ainda anda. Então você vê que a igreja, ela tem bem mais a fazer do que apenas evangelizar. A igreja tem bem mais a fazer do que apenas se dedicar à evangelização. O que eu gostaria de defender nessa manhã, meus irmãos, é que nós recebemos do Senhor a incumbência de influenciar de modo positivo, de modo expressivo, os governos e a discussão política. Os cristãos, ele tem um papel dado por Deus, que é o de influenciar o governo civil conforme os padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus revelados na sua palavra. Infelizmente, uma expressão que tem, nós ouvíamos muito essa expressão, mas ultimamente ela tem desaparecido, é a de que a igreja, ela é a voz profética para o governo civil. Isso tem desaparecido. A igreja tem compreendido mal o seu papel, tem se dedicado apenas a outras esferas e tem relegado esta a outras pessoas. Ela tem abandonado a responsabilidade de influenciar positivamente a política. E aí o que você vê é que quando alguém se envolve, normalmente se envolve também de maneira equivocada. Você vê igrejas aí que quando se envolvem deixam-se cooptar pelo Estado, acabam apoiando determinadas bandeiras de maneira crítica, vendendo-se em troca de benefícios. E ela também deixa de ser a voz profética do governo civil quando age assim. O pastor Franklin Ferreira, no livro Contra a Ideologia do Estado, ou Contra a Idolatria do Estado, ele vai usar um exemplo bem interessante, ocorrido na Alemanha, na década de 1930. Ele vai mostrar como a Igreja Nacional Alemã se deixou cooptar pelo nazismo e se uniu ao nazismo em suas malignidades. Ele mostra como a igreja, que deveria se colocar como voz profética contra as barbaridades praticadas pelo governo, na verdade se uniu a ele e acabou justificando os atos de Hitler. E nós ficamos nos perguntando como foi que a igreja fez isso, como que isso pôde ocorrer. E aí algumas pessoas vão usar esse exemplo para justificar a tese de que a igreja jamais deve se meter com política.
Mas é importante termos em mente o que o pastor Franklin Ferreira destaca sobre esse episódio. Ele vai dizer que a igreja que se uniu ao nazismo na Alemanha era uma igreja liberal em sua teologia. Ele diz assim: de acordo com um teórico, o nazismo não era escancaradamente pagão, ainda que uma ala minoritária o fosse. O que os nazistas propunham era uma reinterpretação da fé cristã, chamada de cristianismo político. Perdoe-me, de cristianismo positivo. Segundo esse autor, esse esforço revisionista da fé cristã tem suas origens no protestantismo de cultura, ou protestantismo liberal. Nesse sentido, o trabalho de Julius Wellhausen, com as suas teorias documentais críticas, assim como a coincidente rejeição do Antigo Testamento pelos liberais nazistas, tudo isso contribuiu para a união da igreja com o governo. Em resumo, protestantes liberais e ideólogos nazistas compartilhavam da mesma cosmovisão referente ao cristianismo, caracterizada pela rejeição do Antigo Testamento, caracterizada pela rejeição da historicidade dos evangelhos, da ressurreição do corpo, do pecado original e da depravação total, pela denúncia do rabino Paulo como um falsificador da mensagem de Cristo e fundamentalmente pela rejeição do escândalo da cruz, sendo Jesus redefinido pelo nazismo e pela igreja alemã como um herói ariano que lutou contra o judaísmo capitalista. Então você vê que o problema não foi a igreja se envolver com política. Você vê que o problema era o que norteava a Igreja Nacional da Alemanha. E o que norteava aquela igreja era o desprezo pela fé cristã histórica. Aquela igreja lia as Escrituras, mas com uma cosmovisão defeituosa, com lentes defeituosas. A interpretação que eles faziam da Bíblia não era a interpretação cristã histórica, não era a cosmovisão bíblica que os guiava em todo esse processo. Uma vez que a fé cristã histórica é abandonada, uma vez que a Escritura ela é praticamente recortada, não é de admirar, meus irmãos, que a igreja alemã tenha se unido a algo tão monstruoso e tenha se deixado levar por ele. Nós precisamos então agora, eu quero que nós olhemos para as Escrituras e observemos como elas demonstram o que eu tenho dito aqui, que nós devemos buscar exercer uma influência expressiva no governo e nas discussões políticas que normalmente são travadas nos mais diversos ambientes. Você vê isso, quando você olha para a Escritura e você observa homens fiéis, pessoas fiéis a Deus, que influenciaram os seus governos. Você pode se recordar de José como governador de toda a terra do Egito, que serviu a um faraó ímpio, mas que em tudo que fez, José agiu em temor a Deus em todo o seu coração. Dada a nossa limitação de tempo, eu quero apenas fazer um recorte e focar no exemplo do profeta Daniel, quando ele esteve ali na Babilônia. Veja como Daniel, ele exerceu uma influência poderosíssima sobre o governo de uma nação maligna. Abra sua Bíblia e veja isso lá no seu livro. Daniel, primeiramente capítulo 2, versículos 48 e 49. Veja primeiramente a posição que Daniel passou a ocupar no governo da Babilônia. Capítulo 2, verso 48 e verso 49 diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então veja a posição que Daniel ocupou na corte. Ele era governador de toda a província e também os seus 3 amigos ocuparam uma posição de importância no governo. Agora, observem o que aconteceu quando Nabucodonosor teve um sonho e pediu que Daniel o interpretasse. Veja como ele agiu, capítulo 4,
Você tem a narrativa do verso 1 ao verso 18, e a partir do verso 19, Daniel começa a interpretar o sonho de Nabucodonosor, e nessa interpretação, ele vai anunciar a vinda de um castigo contra o rei. Veja o verso 25. Daniel, capítulo 4. Verso 25 diz assim. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Veja no verso 27 o que ele também diz. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados, e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Vejam, meus irmãos, como a abordagem de Daniel é corajosa. É bem diferente da maneira como muitos pastores agem hoje em dia, que são beneficiados por governantes e por políticos, participam das suas mesas, mas não possuem a devida coragem para aconselhá-los e para repreendê-los pelos seus pecados. Se Nabucodonosor fosse abordado pela perspectiva dos nossos dias, ele ouviria algo mais ou menos assim: ó rei, eu sou profeta judeu, então não é justo que eu imponha os meus padrões morais e religiosos, não é justo que eu imponha os padrões morais e religiosos dos judeus sobre a Babilônia. Quem sou eu para falar o que é certo ou errado a vossa majestade? Não foi isso que ele fez. Em vez disso, ele afirmou com toda a ousadia: abandona os teus pecados, pratique a justiça, renuncie às tuas maldades, seja compassivo com os pobres. Daniel se coloca diante do rei e apresenta ao rei as demandas da lei do Deus Todo-Poderoso. E veja que ele se dirige assim, aqui, àquele que era o governante mais poderoso. E vejam também, meus amados irmãos, o conselho que o profeta Jeremias vai dar aos judeus exilados na Babilônia. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29 e versículo 7. Jeremias 29, verso 7 diz assim, observe: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos, os judeus exilados, eles deveriam orar pela paz e pela prosperidade da Babilônia. Isso não significava a omissão e a passividade em trabalhar para influenciar aquele local, para que pessoas fiéis promovam o bem numa sociedade pagã. É preciso que elas também se esforcem para trazer melhorias ao seu governo. A verdadeira prosperidade de uma nação, a verdadeira prosperidade de uma sociedade, ela é promovida por leis, por políticas governamentais que sejam coerentes com os ensinamentos de Deus na Bíblia. Não há prosperidade em leis e em políticas contrárias àquilo que a Sagrada Escritura diz. É por isso que o pastor J. Morecrat vai dizer que quem não age segundo a Escritura, ou governos que não são influenciados pela Escritura, trabalharão contra a fé cristã. Quando você se volta para o Novo Testamento, você percebe o mesmo padrão. Você vê isso na atitude de João Batista, em como João Batista confrontava Herodes pelos seus pecados. Você vê isso também na pessoa do apóstolo Paulo, diante de Félix, um governador romano. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, do verso 24 até o versículo 1.
Atos 24, verso 24 e verso 25, você vai ver o seguinte: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Por que esse governador romano ficou amedrontado, irmãos? Paulo falou acerca da justiça, Paulo falou a respeito do juízo vindouro. Tudo isso significa que o apóstolo Paulo certamente apresentou àquele governador os padrões morais de Deus a respeito do que é certo e do que é errado. O que você mais vai ter são exemplos de servos de Deus que foram atuantes onde viviam, junto aos seus governos, mas não para receberem benefícios, não para se calarem diante dos erros e da corrupção, mas para serem fiéis a Deus, o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis. Além desses exemplos bíblicos, você também tem exemplos de cristãos ao longo da história. Cristãos que ao longo da história lutaram e conseguiram a criação de leis contra o infanticídio, contra o abandono de crianças e o aborto no Império Romano, ainda no 4º século depois de Cristo. Cristãos que lutaram pelo fim das lutas entre gladiadores e contra a pena cruel de marcar com um ferro quente o rosto de criminosos. Cristãos que lutaram para que os governos da Irlanda, da Prússia e da Lituânia proibissem os sacrifícios humanos. Cristãos que lutaram pela criação de leis contra a pedofilia, que lutaram para que as mulheres também tivessem o direito de propriedade e recebessem outras proteções. Você pode lembrar de um protestante inglês chamado William Wilberforce, que liderou um forte movimento político pela proibição do comércio de escravos, e depois em prol da abolição da própria escravidão na Inglaterra. Se você procurar, como diz o autor aos Hebreus, você também vai encontrar uma grande nuvem de testemunhas a rodear você. Algumas pessoas vão dizer assim: mas dificilmente, né, nas eleições nós vamos ter candidatos verdadeiramente cristãos. Isso é verdade. Mas nós vimos aqui na palavra de Deus o fato de que ser governado por pagãos não impediu o povo de Deus de orar e lutar para influenciar de modo significativo os governos aos quais estavam submetidos. Os nossos irmãos do passado também foram governados por homens ímpios, mas isso não nos deteve. Isso vale também para nós. Nós precisamos observar aquilo que mais se aproxima dos padrões morais de Deus revelados nas Sagradas Escrituras. E nós devemos então agir com base nisso, devemos votar com base nisso. Uma das dificuldades da nossa época é que muitas outras motivações entram em cena quando o assunto é dar um voto a alguém. E nós, meus irmãos, dificilmente lembramos que o voto é, entre outras as coisas, uma aliança que você faz com aquele que vai governar você, e também uma autorização que você dá àquele que ocupa a magistratura, para que ele age em teu nome, com a tua anuência e com a tua aprovação. E aí nós fazemos aliança com pessoas que são declaradamente contrárias aos padrões morais de Deus revelados nas Sagradas Escrituras. Eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo a vocês que nós devemos compreender que os padrões morais do Senhor revelados na Bíblia são os padrões com base nos quais nós teremos de prestar contas a Deus. Todos terão de prestar contas a Deus. Você deve lembrar que quando os profetas profetizaram contra as nações pagãs, eles estavam alertando para o fato de que elas também prestariam contas a Deus. Os padrões morais de Deus não se referem apenas à maneira como nós devemos nos conduzir em nosso casamento, na família, na vizinhança, na escola e no trabalho. Mas os padrões morais do Senhor revelados na Escritura também dizem respeito a como as pessoas devem se conduzir nos cargos do governo e a como nós devemos agir
seja no momento de darmos o nosso voto a alguém, seja depois como cidadãos que precisarão anunciar a palavra de Deus e deverão cobrar dos seus governantes fidelidade àquilo que Deus revelou. Então, meus irmãos, que nenhum de nós venhamos a adotar a posição nem de que a nossa fé não tem nada a ver com política, ou que nossa única tarefa deve ser dedicar-se à evangelização. Nós somos súditos do reino de Deus. O reino de Deus, ele cresce aqui, através da pregação do Evangelho, sim, mas ele também se expressa quando nós, de maneira coerente, com uma cosmovisão bíblica e com uma ética cristã saudável, quando nós defendemos bandeiras, quando nós defendemos ações que estejam em harmonia com aquilo que Deus revelou na sua santa palavra. É por isso que nós devemos nos conduzir. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor nos ajude nos anos aí que virão, os muitos processos eleitorais que se seguirão. Que Ele nos ajude. Amém. Amém. Nós vimos aqui como o cristão se relaciona com a política. Nós vamos ter um intervalo de mais ou menos de 10 minutos. Quem quiser tomar um pouco mais de café, fique à vontade. Aí na volta nós vamos tratar sobre as ideologias políticas como idolatria.